Você já começou a fazer recuperação da sua pastagem e não deu certo? Seu pasto está com plantas daninhas, com baixo estande de capim, fertilidade baixa e tem também alguma coisa de esporobolos índicos. Você precisa recuperar esse pasto e eu vou te mostrar como você pode e deve fazer isso. Olá pecuarista, seja bem-vindo a mais uma live de aquecimento para o meu workshop Manejo de Pastagem. Eu sou Wagner Pires, especialista em pastagem há quase 40 anos. E aqui eu te ensino a dominar a sua pastagem nas águas e na seca e dobrar a sua rentabilidade. Hoje nós vamos falar aqui com você a respeito de recuperação de pastagem. Quando que você pode recuperar o seu pasto e quando não dá mais para recuperar e você tem que reformar a pastagem. Nós vamos descobrir isso aqui nesse vídeo. Me acompanhe. Mas antes, não deixe de se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos pecuaristas. É muito importante para que a gente fortaleça o agronegócio e a nossa pecuária. Não se esqueça, venha participar com a gente. Você já parou para pensar por que as plantas daninhas aparecem no seu pasto? Por que será que a planta daninha está verde, sempre verde, e o seu pasto tem uma época do ano que está seco? Qual é a diferença da planta daninha, dela aguentar o período de seca e o seu pasto não? Alguma vez você fez análise de solo para ver como é que estava a sua terra? Ah, mas eu acho que a minha terra é um culturão. Amigo, deixe de se enganar. Vamos fazer a coisa certa. Vamos coletar a amostra de solo, vamos ver como é que está o pasto. Depois eu vou te falar como que você deve proceder. O estande do seu capim está baixo. Tem lugares meio vazio. Você precisa melhorar isso. Como fazer? Eu vou te mostrar já já. Para finalizar, a última etapa, o que eu chamo de outras plantas, mas ele tem um nome diferente, esporobolos índicos, como também pode ser capeta, PT, barbante, luca, bufa de mineiro, bufa de baiano, tem um monte de nome, mas uma coisa é certa, ele acaba com a pastagem. O que fazer com as plantas daninhas? As plantas de folha larga. Elas vão tomando conta da sua pastagem. É muito importante, inicialmente, que você chame um técnico na sua fazenda. Ah, mas eu conheço. Mas o técnico, ele vai reconhecer todas as plantas que existem lá. Por quê? Com certeza, você não tem uma só, você tem várias plantas. E aí ele vai te recomendar, às vezes, 1 ou 2 ou 3 ingredientes ativos para você ter um espectro de controle maior e melhor. E ele vai te recomendar a dosagem certa. Ele sempre vai ficar a fazer essa avaliação em cima da planta mais difícil controle, a planta mais complicada que você tem para controlar. E aí você demora um tempão para comprar. Vai ver outras empresas, vai ver outras lojas e vai demorando. Quanto mais você demora, mais a planta vai se desenvolvendo e daqui a pouco ela está florescendo e sementeando. E aí você perde o time, o momento certo de fazer o controle. Quanto mais a planta vai se desenvolvendo, maior vai ficando a dosagem. Aquela recomendação que o técnico deu para você há alguns dias atrás, se você demorar, ela já não vai mais fazer efeito. Então você tem que ficar muito atento e fazer a coisa no seu momento, no momento certo. Aí você vai fazer a aplicação, mas você não tem o pulverizador. Ele te empresta o pulverizador. Precisa analisar o pH da água para você ter uma boa eficiência. Fazer a aplicação e controlar. Esquece isso. Você vai ter uma eficiência de algo em torno de 60% se você fizer tudo direitinho. O ano que vem, volta 40%. E aí você torna a fazer. Recuperação de plantas daninhas, você pode e deve fazer normalmente em anos, 2, 3, 4, 5 anos.
principalmente o controle das plantas daninhas. Vai eliminando, vai eliminando, vai eliminando, todo ano você vai repetindo, cada vez vai aplicando menos produto e vai sobrando menos planta, até que uma hora você elimina todas as plantas. Em questão de fertilidade, você deve começar com a análise de solo. Colete a amostra de solo, vamos ver como é que a sua área está de saturação de base, de pH, para quê? Para se precisa ou não de calcário, precisa ou não de um gesso e como que ela está de fósforo. Os índices de fósforo do Brasil são muito baixos. A maioria das fazendas tem fósforo 1 ou 2 miligramas por decímetro cúbico de fósforo. O mínimo dos mínimos desejável para uma planta, para uma gramínea, é 10 miligramas por decímetro cúbico. E o desejável é 20 miligramas por decímetro cúbico de fósforo. Você vai começar a fazer um trabalho de recuperação e vai tirar de 2 e vai passar para 8. E vai fazer essa adubação. Daqui a 2 anos você volta lá e faz mais outra adubação em cima. Ela não está mais com 8, ela vai estar com 6 ou 5. Aí você vai tirar de 5 e vai a 14, vai a 15. E vai subindo isso gradativamente. Isso pode levar 2 ou 3 aplicações a cada 2 anos. Até o momento que você vai chegar lá na faixa dos 15 para 18 pontos. Aí sim você está com um pasto bom, numa boa qualidade. A partir daí, você vai fazer só manutenção do nível de fósforo. Isso é barato e econômico. Então, vamos construir a fertilidade. Primeiro, calagem, depois, fósforo e depois vem potássio e nitrogênio em cobertura. Tudo a seu tempo. Porém, tem outras coisas que você deve fazer antes. Vamos lá. Se você fizer controle das plantas daninhas e dividir o seu pasto, você está recuperando a pastagem. Se você der um descanso para a sua pastagem, ela vai começar a recuperar e se desenvolver melhor. Se você tem espaços vazios, você passar uma grade fechada sobre o seu pasto, uma grade intermediária, você dá uma mexida na terra e joga mais sementes da mesma gramínea que você tem na pastagem. Não faça mistura de gramíneas. E aí o que acontece? Você dá um descanso para a pastagem, vai nascer novos indivíduos, novas gramíneas e novas plantas e vai fechando os espaços vazios. E por último, controlar o famoso esporobolos, a invasora de folha estreita. Você pode ter no meio tiririca, você pode ter uma decumbens no meio, você pode ter uma grama cuiabana, um gramão no meio. Tudo isso é considerado invasora. A principal e a pior de todas hoje é o esporobolos que eu comentei com você. Ele vai tomando conta e é muito difícil o controle dele. Mas hoje já tem produtos com relativa eficiência, como por exemplo atrazina e mesotriona. Procure se informar sobre isso e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer um bom trabalho. Por que eu recomendo a recuperação de pastagem? Porque o custo da recuperação é metade do custo da reforma. Se você tem um pasto de 10 hectares e você vai ter que fazer a reforma com o mesmo dinheiro que você faria a reforma do pasto de 10 hectares, você consegue fazer 20 ou mais hectares em recuperação. A recuperação, você pode fazer em 4, em 3, em 4, em 5 anos. A reforma tem que ser feita em 1 ano. A recuperação você pode até fazer com gado em cima, pastejando. Se você fizer um herbicida e voltar o gado, você está recuperando. Se você fizer uma divisão, você está recuperando. Se você fizer uma ressemeadura, você está recuperando. Se você fizer uma adubação, você está recuperando a pastagem. E vai melhorando ela gradativamente. O risco climático é zero.
Agora, na reforma, você tomba, gradeia, mexe, planta e não chove. O risco é muito grande. A recuperação, ela pode ser feita aos poucos, gradativamente e em vários passos da fazenda, que não vai atrapalhar em nada o seu dia a dia. Então, pecuarista, procure focar em recuperação. A recuperação, ela é muito antes da degradação total. Aí você tem que fazer. Quanto mais você desce a escada, olha, nós temos a manutenção, depois tem a recuperação e, por último, a reforma. Quanto mais você vai descendo, essa escadinha que você está vendo aí, maior é o risco climático, maior é o risco ambiental. Lá embaixo, você já começa a ter erosão. E a erosão é um estrago na sua fazenda que deixa cicatrizes e marcas terríveis e desvaloriza a sua propriedade. Então, pecuarista, vamos fazer a recuperação primeiro, enquanto é tempo. Eu tenho certeza que dessa forma você arruma a sua fazenda mais rapidamente, você arruma a sua fazenda gastando menos e começa a ter um bom resultado. Pense nisso. Eu tenho certeza que você pode melhorar, pode mudar a história, a imagem da sua fazenda e entregar para os seus filhos uma propriedade muito mais produtiva. Vamos pensar nisso. Você está gostando desse conteúdo? Então preste atenção. Eu quero convidar você a participar do meu workshop Manejo de Pastagem. Serão 3 dias, onde cada dia eu vou entregar uma aula que vai ser mágica, uma aula que vai mudar a forma de você encarar a pastagem, a forma de você conduzir o seu negócio e ter mais resultado, melhorar a sua lucratividade na sua fazenda, aprender a manejar seu pasto nas águas e na seca e dobrar a sua rentabilidade. Quer se inscrever? Clica aqui embaixo e venha participar conosco. Ainda dá tempo. Se você já está inscrito, não perca essas aulas. As lives de aquecimento é uma migalhinha, uma formiguinha nesse universo. Eu estou dando as coisas para você gradativamente, porque é importante que você assista às lives de aquecimento e depois, com esse conhecimento que eu estou compartilhando com você agora, entre para o workshop. Aí o seu entendimento será muito maior e você vai conseguir fazer um bom plano de ação para o seu negócio. Participa com a gente. Você é pequeno? Mais um motivo para você fazer recuperação. Mais um motivo para você conduzir bem a sua pastagem. Você não pode errar. Você não tem de onde tirar os seus lucros além da sua terra. E ela é pequena, então você tem que produzir mais e melhor. Você vai se tornar grande na qualidade e na quantidade que você vai produzir e vai conseguir ter resultado. Pecuária é escala e para você ter escala, você pode ser pequeno, mas você tem que pensar grande e agir como gente grande. Está na hora de você mudar, está na hora de você começar a colher o resultado na sua pastagem. Vem comigo que eu vou te ensinar. E você que está começando agora, comece certo. Faça a coisa certa na hora certa. A pior coisa é você fazer errado e ter que fazer outra vez. A pior coisa é você seguir um conselho de alguém que não sabe. Eu tenho 40 anos no mercado, rodo o Brasil todo, toda a América Latina. Tenho muita experiência para compartilhar com você. E quero que você acerte e quero que você faça a coisa definitiva, sem precisar refazer depois. Participa comigo que você vai ganhar muito. Se acha que essas coisas que eu estou falando para você são caras, então presta atenção numa coisa. Hoje, uma reforma de pastagem com recuperação de fertilidade, com controle de plantas daninhas, com plantio, com divisão de pastagem, vai ficar algo em torno de 4 a 5 mil reais por hectare. Uma recuperação, você vai gastar em torno de 2 mil hectares por hectare. E uma manutenção, você vai gastar menos de 1.000 hectares. Então, não brinque com dinheiro. A pecuária não aceita isso.
Procure fazer a coisa certa na hora certa para não gastar muito. E é isso que a gente vai te mostrar aqui, quer que você aprenda a não ir para o buraco, não cair no buraco para depois ter que sair. É você desviar do buraco e continuar caminhando na estrada certa, no lugar certo. Olha, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. O Brasil tem aproximadamente 70% das suas áreas de pastagem ou degradadas ou em degradação. Eu espero que as suas pastagens ainda não estejam nesse índice. Por quê? Porque o preço da recuperação, o preço da reforma, o preço da recuperação é muito mais caro do que da manutenção. Ganha dinheiro na pecuária quem está com a fazenda arrumada e em ordem para ter bom resultado na hora que o preço da arroba está subindo. A pior coisa que existe é o preço começar a subir, aí o pecuarista vai pensar em recuperar e reformar sua pastagem. Ele perde o time, perde o momento de ganhar dinheiro. Prepare a sua fazenda para os bons momentos da pecuária, para você ganhar dinheiro e fazer a história. Senão, você perdeu o bonde, ficou para trás e aí já era. E como que está a sua fazenda? Coloca aqui nos comentários, comenta comigo e eu quero te ajudar. Fala aí. Agora vamos responder as perguntas dos nossos internautas. Quais erros devo evitar para fazer uma boa recuperação de pastagem? Primeira coisa, comece com uma análise de solo. É muito importante. Traga um técnico na sua fazenda para ele identificar as plantas daninhas que você tem e fazer uma recomendação para você. Isso faz parte da venda dele, faz parte do custo do trabalho. E ele vai te dar uma recomendação assertiva e você vai ter um bom resultado. Escolha uma gramínea boa para a sua área, uma gramínea que você vai conseguir trabalhar com ela dentro dos níveis de fertilidade ou que você vá melhorar a fertilidade, mas uma gramínea que não vá provocar degradação, uma gramínea que dá para você manejar e manejar da forma correta e elimine as plantas de folha estreita, como é o Sporobolus. Se você cuidar desses 4 ambientes que eu estou falando, população de capim, fertilidade do solo, evitar as invasoras de folha larga e as invasoras de folha estreita, você vai conduzir a sua pastagem bem e vai ter bom resultado. Olha, posso recuperar a pastagem usando forrageiras nativas? Pode, mas as forrageiras nativas não são forrageiras de grande potencial de produção. Você deve escolher as forrageiras mais produtivas, as que produzem mais, as que dão resultado melhor de produção e aguentam mais a lotação. Se você quer intensificar, quer produzir mais, procure o que há de melhor de gramíneas e não as nativas. Quais são os sinais que me mostram que eu devo fazer uma recuperação? Espaços vazios, rebrota lenta, surgimento de plantas daninhas, surgimento de outras plantas. Esses são os primeiros sinais que mostram para você que seu pasto está degradando. Qual é o papel da rotação de pastagem na recuperação? É total, é muito importante. A pastagem precisa de descanso. Eu tenho que rodar o gado nas minhas pastagens. Tem que usar a pastagem, tem que cuidar da altura de entrada e a altura de saída e depois dar o descanso para essa pastagem voltar até novamente a altura de entrada. Isso leva a algo em torno de 30 dias no período das águas e 40, 60, 50 dias, 45 dias no período de seca. E eu tenho que fazer gestão disso aí. Então, o descanso da pastagem é fundamental para eu ter um bom resultado. Existem forrageiras que toleram mais a degradação e conseguem resistir à degradação? Existem. São as braquiárias, as gramíneas mais rústicas, tá? Decumbens, Andropogon, Midícula, são as gramíneas que elas aguentam porrada. Só que essas gramíneas que aguentam porrada também entregam pouco. Então o que você quer? Você quer uma gramínea que não vai provocar degradação, vai estar sempre verdinho o pasto, mas com a produção pequena?
você deve buscar as gramíneas mais produtivas e preparar o ambiente, preparar o solo, preparar todo o seu terreno para apoiar e dar um bom resultado com essas gramíneas, ok? Como que a recuperação do pasto pode afetar na capacidade do seu rebanho e na lotação? A partir do momento que você recuperou o seu pasto, ele vai crescendo de taxa de lotação. Se você traz o seu pasto para uma forma inicial, para um potencial máximo daquela gramínea que você tem, você vai conseguir uma alta lotação. O que é uma lotação baixa? Menos de uma UA por hectare, menos de uma cabeça por hectare, tá? Se você recupera espaço, você sai de uma e vai para duas. Se você intensifica mais esse pasto, sai de duas e vai para três, vai para quatro, e você vai subindo cada vez mais a régua de lotação, a taxa de lotação na sua fazenda, e vai ter mais arrobas por hectare. Depois da recuperação, o que eu recomendo? Manutenção. Olha, você tem pastos bons, você tem pastos que estão em degradação e você tem pastos degradados que tem que ser reformado. Se você reforma, quando você reforma um pasto, você tira ele da degradação, degradado, e leva para pasto bom, direto. Quando você tem um pasto que está degradado, em degradação, você faz a recuperação e coloca esse pasto numa condição boa. Mas o pasto bom, ele precisa de manutenção. Se você não fizer manutenção, ele volta a degradar. E é uma sequência natural das coisas. Pôs gado, extraiu, não repôs, o pasto degrada. Então você tem que fazer manutenção na sua pastagem para que ela não degrade mais. Pasto é perene, vida longa. 10, 20, 30, 40 anos, e daí? Não precisa reformar mais. Se você está reformando pasto, todo ano, você está fazendo alguma coisa errada. Existe um tempo estimado para recuperação completa? Não tem. Você faz de acordo com o teu bolso, a condição financeira que você tem. Pode fazer em 1 ano, pode fazer em 2, 4, 5, 10 anos. Depende do ritmo que você quer trabalhar, depende da necessidade que você tem de mais pastos, de intensificação. Quanto mais você vai trabalhando a recuperação e vai mais intensificando, você automaticamente sai da fase de recuperação e já entra na fase de manutenção. E aí a taxa de lotação sua só vai crescendo, só vai subindo, você vai pondo mais adubação e vai tendo mais resposta e cada vez melhor. Então, você vai fazendo as coisas gradativamente, aos poucos na sua fazenda. Por que eu recomendo gradativo? Porque não adianta você acelerar muito, vai ter muito pasto e você não tem dinheiro depois para comprar gado. Acontece muito isso. Então, vamos fazendo aos poucos. À medida que você precisa de mais pasto, à medida que você tem mais gado na fazenda, você vai acelerando esse processo de recuperação para você ter mais comida, mais pasto para o gado. E aí você vai capitalizando cada vez mais. O ideal é você ir fazendo e mantendo, e não deixar voltar para trás. Tem muito pecuarista que ele começa a fazer o processo de recuperação quando o preço da arroba está aumentando, está subindo. A hora que o preço dá uma invertida e começa a cair, ele para tudo na fazenda. Isso está errado. E aí volta tudo para trás e aí depois ele tem que novamente começar. Esse cara nunca está com a fazenda arrumada. O ideal é você ir fazendo devagarinho, aos poucos. Se está no momento de baixa, você pode até caminhar mais devagar, mas não pode deixar de ir melhorando e arrumando gradativamente todos os detalhes da sua pastagem. O bom é a hora que começar o preço a subir, você está com a fazenda pronta e arrumada para ganhar dinheiro. Outra coisa importante, eu já falei isso várias vezes, você tem que ser proativo. Nas águas, você planeja a seca. Na seca, você planeja as águas. Você tem aplicação de herbicida, que é recuperação de pastagem. Herbicida que você aplica nas águas e herbicidas que você aplica na seca. O herbicida de você aplicar nas águas, você compra ele durante o período de seca, que é quando você tem o melhor preço. O herbicida da seca, você compra ele nas águas e você vai aplicar
mais na frente na seca. Então você sempre tem que ser proativo, fazer as coisas com calma, gradativamente, no seu tempo e estar preparado para isso, tá bom? Essas lives que eu estou fazendo são preparatórias para o meu workshop, que é de manejo de pastagem, que serão 3 lives que eu vou entregar gratuitamente, uma na segunda, uma na quarta e outra na sexta, onde nós vamos juntar o conhecimento, linkar o conhecimento que nós estamos entregando para você nessas lives de aquecimento com algo mais. E aí você vai ter uma noção de toda a situação, tudo que você tem que fazer, quando você vai ter que fazer, o que você faz primeiro, depois e depois. E aí você vai ter uma visão de curto, médio e longo prazo, até onde você pode chegar. Não deixe de participar com a gente. Clica aqui e faça a sua inscrição agora para participar do workshop. Se você já se inscreveu, continua me acompanhando, continua assistindo essas lives de aquecimento e não perca o workshop, que será uma excelente e única oportunidade para você mudar a sua história. Eu te aguardo lá.